Será que as escolhas que eu faço para o meu casamento vão afetá-lo de alguma maneira? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou Sara Castro, assessora de casamento. Estou há 10 anos na assessoria de casamentos no formato de mini wedding. Eu sou especializada nesse formato de casamento. E eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito da insatisfação que eu vejo nos casais. Muitas vezes eu vejo isso. E eu vejo que isso está ligado a uma história de expectativa versus realidade. Então, as escolhas que eu vou fazendo no decorrer do processo do casamento vão me gerando uma insatisfação. Mas por quê? Porque na minha cabeça eu coloquei que eu tenho que fazer determinada coisa e se não for daquela maneira, eu vou ficar chateado. Sem observar, sem avaliar outras possibilidades. E isso vai num crescendo que chega lá na frente, explode de alguma maneira no sistema nervoso do povo e o povo fica ultra estressado. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Para ter um casamento, todo mundo tem que ter mais ou menos a mesma base, o mesmo escopo, seja casamento pequeno ou casamento grande. Eu preciso de um espaço para casar, eu preciso de uma alimentação, de uma gastronomia, eu preciso de uma música, eu preciso de bolo e doces, mais ou menos tudo isso todo mundo tem no seu casamento. A escolha que você vai fazer sobre isso pode te gerar ou não insatisfação. Vamos supor que você adoraria ter no seu casamento uma orquestra de violinos com coral maravilhoso e você não tem recurso para isso. Então você vai ter que escolher uma coisa mais simples. Vamos supor que você escolha tocar a sua playlist num pendrive com alguém operando ali o som para você. Você vai deixar de ser mais ou menos feliz por causa disso, por causa dessa escolha, né? Vou falar, meu casamento vai virar um lixo, vai estar tudo estragado porque eu não posso ter um coral e violinos. Repensa isso, pensa se é assim mesmo, pensa se a tua satisfação tem que estar nesse detalhe. E olha, gente, eu costumo ver muito isso em casamento, escolhas que vão sendo feitas que não tem fim. A pessoa, ela vai e batalha para conseguir alguma determinada coisa, mas aquilo não é o que ela queria, ela quer mais. E vai colocando coisas, e daí, de repente, ela vê que ela não tem condição de fazer tudo, e ela começa a ficar ansiosa, chateada, e vai perdendo esse processo tão gostoso que é a formatação do casamento. E eu tenho trazido isso semanalmente para vocês aqui, né? Aliás, se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve, porque a gente sempre está falando de coisas pertinentes a casamento, ao universo do mini wedding, mas que também pode ser aproveitado para outros formatos de casamento, por que não? Então se inscreve aí, dá seu like, compartilha os nossos vídeos, inclusive comenta os assuntos que eu trago, porque eu vou ficar muito feliz de interagir com vocês. Então eu vejo assim, escolhas que vão sendo feitas que não tem a necessidade. Vamos supor que eu quero uma cabine fotográfica porque eu quero, mas não cabe no meu casamento. O meu orçamento não dá para eu contratar uma cabine fotográfica. E aí, por conta disso, eu fico chateada, eu fico frustrada, eu começo a achar que meu casamento vai ser um lixo. Será que eu preciso mesmo dessa cabine? Será que toda a minha expectativa tem que ser colocada numa coisa só, que vai anular todas as outras que eu consegui? Isso é muito chato, isso gera uma insatisfação, uma angústia pessoal que absolutamente não é necessário, não precisa ser assim. Você pode fazer escolhas condizentes com a sua realidade econômica, que sejam elegantes, que sejam bacanas, que vão te trazer satisfação da mesma maneira e que você vai ter um casamento da mesma forma. Talvez você não tenha dinheiro para fazer uma parede floral imensa, um jardim, né? Agora está muito em alta o jardim na mesa que a gente cria, que vai muita flor, muita folhagem. Talvez você não tenha condições de fazer esse tipo de decoração. Talvez você tenha condições de fazer arranjos florais um pouco menores. O seu casamento vai ser menos bonito, vai ser menos interessante, vai trazer menos alegria para você, porque você não vai ter aquilo de verdade.
toda a sua expectativa tem que estar em cima do arranjo floral? Então, percebe que as escolhas que você vai fazendo ao longo do seu casamento é que vão te trazer um preenchimento interior, uma alegria de estar podendo realizar uma cerimônia, de estar celebrando aí junto com as pessoas queridas o seu amor. Então, não fique frustrada, não faça escolhas que não condizem com a sua realidade ou que estão muito aquém daquilo que você pode fazer. Eu falo assim para as meninas, não inventa a roda, não inventa, a roda já está aí, né? Vamos fazer aquilo que dá para a gente fazer. E às vezes, você tem um monte de coisa, às vezes não, na maioria das vezes, um monte de coisa não traz tanta alegria. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu já fiz casamentos com orçamentos muito grandes, para pequenas pessoas, poucas pessoas, com orçamento imenso, que não foram tão legais e tão realizadores como casamentos com baixo orçamento, poucas pessoas e que foi celebrado com muita alegria pelo casal, que o casal estava tudo de boa, tudo que eles conquistaram, tudo que eles conseguiram fazer, eles estavam muito satisfeitos e felizes, e tem que ser dessa maneira mesmo, né? E olha, meninas e meninos que me ouvem aí, eu tenho um curso, se você não conhece meu curso Casa Comigo, seria um bom momento para você conhecer. O meu curso fala exatamente isso, como fazer um planejamento consciente, né? Como conseguir juntar a minha expectativa com realidade, como fazer a forma de organizar tudo isso de uma maneira que eu consiga colocar em prática no meu grande dia. E esse curso pode ser de bastante valia para você que está nesse processo de casamento aí, não sabe como vai fazer, como vai chegar nisso, né? E olha, você que está aqui no meu canal, talvez você já tenha visto, se você está se inscrevendo é novo aqui, veja um vídeo que eu tenho, eu vou deixar até o link para vocês aqui, Casamento do Zero, né? Como planejar o seu casamento se você não tem ideia de nada. Isso é uma coisa para você levar em consideração. Caminhe por um terreno que você possa sempre se sentir confortável, longe de ideais inatingíveis. E eu tenho certeza que o seu casamento vai ser um sucesso. Um grande abraço.